Para começar a falar do problema mente-cérebro, é preciso explicar primeiro os pontos de vista, né? Vocês vão ver aqui hoje diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. Então, eu vou começar explicando o meu ponto de vista. De que ponto de vista que eu estou analisando o problema mente-cérebro? Então, a minha análise é uma análise baseada na história da filosofia. Então, porque, na verdade, o problema mente-cérebro não é um problema. São milhares de problemas dentro de um mesmo problema. Então, em 30 minutos, é impossível sequer raspar a superfície do problema, mas eu vou, baseado no tipo de público e no tipo de debate, eu vou, então, escolher, para falar de um desses problemas, o modo como o problema vem sendo tratado na história da filosofia. Então, o meu problema principal, o critério que eu vou utilizar é relevância histórica, ou seja, que tipo de discussão do problema mente-cérebro molda os debates atuais. E, especificamente, eu vou discutir duas teses, que nós chamamos de teses ontológicas, ou seja, teses sobre a natureza da realidade. Então, basicamente, o que eu vou expor aqui é o dualismo, que é uma tese ontológica forte, e o fisicalismo como tese oposta. E o meu objetivo é mostrar por que, em pleno 2016, essas duas teses são igualmente defendidas por filósofos, cientistas, neurocientistas, físicos, e, igualmente, porque as duas teses são extremamente problemáticas, todas essas duas teses têm problemas que não foram solucionados, para chegar no meu objetivo final, que é mostrar por que o problema mente-cérebro não foi solucionado e por que ele está em aberto. E exatamente porque ele está em aberto que nós estamos aqui discutindo as suas dificuldades. Então, esse é o meu objetivo geral. Bom, então, para começar a situar o debate, as duas teses fundamentais são, primeiro, a tese do dualismo, o que eu estou chamando de dualismo forte, é que o mental e o físico constituem domínios ontologicamente distintos na realidade. Ou seja, existem, na verdade, dois tipos de realidades. A tese oposta, que nós vamos chamar aqui de fisicalismo, eu prefiro fisicalismo atualmente do que materialismo, por uma série de razões que não posso explicar aqui agora, mas então vou chamar de fisicalismo a tese oposta de que tudo que existe é físico ou depende de algo que seja físico. Na verdade, só existe uma realidade fundamental, que é a realidade física. Então, o que está em jogo aqui nessa análise é a disputa, o debate entre essas duas teses filosoficamente contrárias. Sim. Então, começando pelo dualismo. Essa ideia de que existem duas realidades distintas e que isso se manifesta na relação corpo-alma, na nossa tradição ocidental, a primeira vez que essa tese aparece articulada filosoficamente é com Platão. Então, por exemplo, isso aparece em vários diálogos do Platão, no Fédon, na República, onde ele explica a tripartição da alma, no Fedro, no Timeu, onde ele explica a origem da alma, etc. Eu separei aqui, só para vocês terem uma ideia, uma passagem clássica do Fedro, onde o Platão explica a sua tese essencial, uma das suas teses essenciais sobre a natureza da alma, para sustentar a diferença entre o mundo físico e o mundo não físico. Então, diz o Platão, a alma toda é imortal, pois o que se move a si mesmo é imortal. Demonstrado assim a imortalidade do que se movimenta por si mesmo, não terá do que se envergonhar quem afirmar que nisso consiste a essência e a própria ideia da alma. Todo corpo que recebe de fora o movimento é inanimado, sendo, pelo contrário, animado aquele que tira de si mesmo, de dentro, o movimento, pois nisso, precisamente, consiste a natureza da alma. Então, aqui, uma das teses platônicas sobre a essência da alma é que a alma
ela não pode ser confundida com o corpo, ela não pertence ao mundo físico, porque a alma é princípio de movimento. E aquilo que é princípio de movimento, que movimenta o mundo físico, não pode, por sua vez, ser físico. Então, isso aparece muito claro no Fedro, tá? Então, é só um exemplo. Isso reaparece em vários outros diálogos, mas a distinção entre soma e psique aqui é fundamental. Mas não foi o Platão que moldou a forma como o problema mente-cérebro vem sendo discutido atualmente. Quem moldou a origem do debate foi o Descartes. Então, é outro tipo de dualismo, a tese é parecida, mas com argumentos diferentes e justificativas diferentes, e nós estamos, até hoje, de certa forma, em muitos aspectos, nós estamos discutindo com Descartes sobre o problema mente-cérebro na filosofia. Então, é importante aqui, no caso do Descartes, porque o Descartes é muito mal compreendido. Quando eu vejo alguns debates atuais, as pessoas criticando o dualismo cartesiano, fica evidente que as pessoas nunca, jamais leram nenhuma página do Descartes. E, recentemente, numa parceria com o professor Alexandre, nós estamos mapeando como que o problema mente-cérebro vem sendo discutido na psiquiatria, pelo mundo afora. Isso fica muito evidente, que o modo como as pessoas se desfazem e tentam descartar o dualismo cartesiano é completamente incompatível com a obra do Descartes. Então, por isso que é importante ressaltar essa diferença, que, para o Descartes, nós temos que entender que são dois níveis distintos de discussão, o nível metafísico e o nível empírico. Se a gente não entender essa distinção, fica muito difícil compreender o que o Descartes queria dizer. Então, começando pelo primeiro nível, o nível metafísico de discussão, o Descartes separa dois tipos de substâncias: substância pensante, res cogitans, substância... desculpa, esqueci de passar. Substância corpórea, a res extensa. Então, para o Descartes, existe uma separação de direito, que eu vou chamar aqui de separação metafísica, entre corpo e alma. Então, uma das passagens clássicas onde o Descartes argumenta é no seu livro Meditações de Filosofia Primeira, ou Meditações Metafísicas. Na sexta meditação, ele, então, argumenta, né? Já que, de um lado, eu tenho uma ideia clara e distinta de mim mesmo, na medida em que sou apenas uma coisa pensante e inextensa, e que, de outro, tenho uma ideia distinta do corpo, na medida em que é apenas uma coisa extensa e que não pensa, é certo que este eu, isto é, minha alma, pela qual eu sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta de meu corpo e que ela pode ser ou existir sem ele. Então, aqui, o argumento do Descartes é diferente do Platão. O que o Descartes está dizendo é o seguinte: como que eu sei que existem duas realidades distintas? Como que eu sei que alma e corpo são coisas diferentes? Porque o modo pelo qual eu conheço a minha alma não é o mesmo modo pelo qual eu conheço o meu corpo. Então, se o modo de conhecer é claramente distinto, isso me leva a supor que existem duas realidades distintas. Então, esse é o argumento que o Descartes usa para sustentar a sua separação metafísica entre corpo e alma. Então, essa é a primeira parte do dualismo cartesiano. Mas a história não termina aqui. Existe um outro tipo de análise, que é a análise empírica. Na vida real, nós, seres encarnados, por assim dizer, a alma não está separada do corpo. Existe o que nós chamamos de união de fato. Então, no plano metafísico, são duas coisas diferentes, mas na vida real, na vida cotidiana, no corpo, na existência, alma e corpo não estão separadas. Então, diz o Descartes que a natureza também me ensina, por essas sensações de dor, fome, sede, que não estou presente a meu corpo como um marinheiro ao navio. Estou a ele ligado de modo muito estreito e como que misturado com ele, a ponto de com ele compor uma só coisa. Pois, do contrário,
Quando o corpo é ferido, eu, que não sou mais do que coisa pensante, não sentiria dor por causa disso, mas perceberia essa lesão pelo intelecto puro, assim como o marinheiro percebe pela vista o que no barco se quebra. E, quando meu corpo necessitasse de comida ou de bebida, eu o entenderia expressamente e não teria as confusas sensações de fome e de sede que tenho, pois essas sensações de sede, fome e dor não são mais do que modos de pensamento confusos, resultantes da união e como que da mistura da mente com o corpo. Outro parágrafo clássico das Meditações Metafísicas, parágrafo 24. Então, vocês vejam que, do ponto de vista metafísico, alma e corpo são completamente diferentes, mas, para o Descartes, na vida cotidiana, não há como separar alma e corpo. E daí ele defende o tipo de dualismo que nós chamamos de dualismo interacionista, porque alma e corpo interagem estritamente um com o outro. Bom, então essas são as duas teses clássicas, e nós estamos, basicamente, quando falamos de dualismo, o que as pessoas estão tentando, os críticos do dualismo, é desmontar esse argumento do Descartes. Então, agora eu vou apresentar as principais objeções ao dualismo ao longo da história até o século XX. Então, o primeiro problema, que foi notado já na época de Descartes, é o chamado problema da interação. Então, a questão é como podem substâncias radicalmente distintas, que não têm nada em comum, interagir? Como é possível algo não físico mover algo físico? Essa é o problema clássico da interação. E foi para fugir desse problema que vários filósofos, depois de Descartes, aceitaram um tipo de dualismo, mas sem essa interação. Então, surgiram daí as diferentes formas de paralelismo, alma-corpo, como solução para o problema do Descartes, Spinoza, Leibniz, até chegar no século XIX, que se consolidou uma posição muito bem aceita no século XIX, chamada de paralelismo psicofísico. Uma outra crítica muito forte, que essa crítica apareceu no século XIX, depois da criação ou descoberta do princípio de conservação de energia, de todos os lados, os críticos do dualismo vieram com o argumento de que o dualismo, a crença fundamental de que mente e corpo, ou mente e cérebro, são duas coisas distintas que interagem, viola o princípio de conservação de energia. Não só os físicos, mas outros filósofos e outros neurocientistas têm batido nessa tecla desde então. E, até hoje, continua um problema muito debatido. Alguns físicos contemporâneos dizem que essa tese só é válida para a física clássica, que, se você pensar hoje na mecânica quântica, a mecânica quântica te permitiria aceitar essa tese sem violar o princípio de conservação de energia. Bom, como eu não sou físico e eu não costumo falar de coisas que eu não entendo, eu deixo essa discussão para os físicos que estiverem aqui. O meu querido colega Oswaldo Pessoa está muito mais capacitado para falar disso do que eu. Então, essa tese é repetida sistematicamente. Daniel Dennett, John Searle, todos repetem essa tese, mas nenhum deles criou. Essa tese é do século XIX, eles não contam isso para nós. A outra objeção é uma objeção clássica que surgiu na filosofia da mente, com o clássico livro do Ryle, Gilbert Ryle, The Concept of Mind. Então, diz o Ryle, a tese fundamental do Ryle, que o dualismo é um problema linguístico, é uma confusão, ele resulta, a aceitação de que existem duas realidades distintas e que a mente e corpo são coisas opostas, resulta de um problema de erro de categoria, um problema linguístico. Então, diz isso que o Ryle chamou de o fantasma da máquina, o dogma do fantasma da máquina, se referindo ao Descartes. Então, diz o Ryle, ele é um grande erro, um erro de tipo especial, a saber, um erro de categoria. Ele representa os fatos da vida mental como se pertencessem a um tipo lógico ou categoria, quando, na verdade, eles pertencem a outro. O dogma, portanto, é um mito filosófico. A crença de que há uma oposição
radical entre mente e matéria é a crença de que esses termos são do mesmo tipo lógico. Ou seja, para o Ryle, nós criamos toda a linguagem mentalista, a linguagem para falar dos processos mentais, usando o mesmo tipo lógico da linguagem, dos conceitos da física. E isso seria uma confusão, porque eles não são equivalentes. A linguagem mental não é equivalente à linguagem física, em termos lógicos. Então, toda vez que nós aceitamos essa tese, nós estamos cometendo um erro lógico, de natureza lógica. Essa é a crítica do Ryle. A última tese que eu vou analisar é a chamada tese da impotência explicativa do dualismo. Essa tese é muito repetida pelo casal Paul e Patricia Churchland, os chamados Churchlands. Então, diz o Paul Churchland, em um dos seus livros, o dualista pode nos dizer algo sobre a constituição interna da coisa mental, sobre os elementos não materiais que a constituem, sobre as leis que governam seu comportamento, sobre as conexões estruturais da mente com o corpo, sobre o modo como ela opera. Ele pode explicar as capacidades e patologias humanas em termos de suas estruturas e seus defeitos. O fato é que o dualista não pode fazer nada disso, porque jamais foi estruturada uma teoria detalhada da coisa mental. Bom, então essas são as teses clássicas contra o dualismo. Então, passando a segunda parte agora da minha conferência, eu vou analisar a outra tese oposta, que eu estou chamando de fisicalismo. Bom, a primeira coisa que deve ficar claro é que a tese fisicalista, de forma alguma, é nova. Essa tese já aparece na tradição filosófica, em termos mais modernos, em termos de sistema nervoso e cérebro, já desde o século XVIII. Então, muita coisa que aparece como novidade, na verdade, não é novidade nenhuma, é só uma nova forma de falar das mesmas coisas. Então, trouxe aqui dois exemplos, um do século XVIII, um do século XIX, um da tradição francesa, um da tradição alemã, para mostrar como essa tese atual já está presente nesse século. Então, primeiro, do Holbach, no seu livro Sistema da Natureza, ele diz: todas as faculdades intelectuais, quer dizer, todos os modos de atuar atribuídos à alma, se reduzem a modos de ser, modificações, qualidades e as mudanças produzidas pelos movimentos do cérebro, que é, em nós, a causa visível da qual emana o princípio de todas as nossas ações. Depois, no século XIX, um grande fisiologista alemão, Karl Vogt, disse no livro que se tornou muito popular na tradição, na cultura alemã do século XIX, eu penso que todo cientista da natureza, ao pensar de forma lógica e consistente, chegará provavelmente à conclusão de que todas aquelas capacidades que nós aprendemos no conceito de atividades mentais são apenas funções da substância cerebral. Ou seja, muito parecido com teses do século XX e início do século XXI. Bom, mas na tradição, que a gente chama na tradição da filosofia da mente, a tese atual, assim, uma das teses fortes, surgiu na década de 50 do século XX, sobretudo com esses três autores, Julian Place, Herbert Feigl e J.J. Smart. É a chamada teoria da identidade. Segundo essa tese, processos mentais são processos cerebrais. Eles são a mesma coisa. Tá? Não há diferença entre mente e cérebro. E uma passagem clássica do Feigl, num dos seus textos, onde ele defende essa teoria da identidade, a tese da identidade que eu quero esclarecer e defender afirma que os estados de experiência imediata que seres humanos conscientes vivenciam são idênticos a certos aspectos dos processos neurais em seus organismos. Então, essa é a tese do Feigl. E agora, logo depois da teoria da identidade, porque a teoria da identidade foi imediatamente criticada com base em alguns argumentos e dificuldades de evidência empírica, então surgiu uma nova forma de defender o fisicalismo. Essa forma é chamada de materialismo eliminativo e os proponentes dessa teoria são Paul e Patricia Churchland. Então,
qual que é a tese? Essa tese ele enunciou no início da década de 80. Então, para resolver o problema mente-cérebro, Churchland propôs o que ele chama de materialismo eliminativo. Então, segundo Churchland, o materialismo eliminativo é a tese de que a nossa concepção de senso comum dos fenômenos psicológicos constitui uma teoria radicalmente falsa, uma teoria fundamentalmente tão defeituosa que tanto seus princípios quanto sua ontologia serão finalmente substituídos pela neurociência amadurecida. Então, o que está em questão aqui é que nós mantemos a crença no dualismo por questão de ingenuidade e por falta ainda de uma ciência que vai chegar daqui a algum tempo, basta esperar. Essa ciência se chama neurociência e ela vai resolver, então, todos os problemas criados pelo dualismo, começando pela ingenuidade da linguagem do senso comum. Porque a tese dos Churchland depende de uma outra tese, que é a tese de que todo dualista é um defensor do senso comum, defende uma psicologia do senso comum, o que é uma tese altamente questionável. Mas é a base do argumento deles, de que essa, junto com a linguagem dualista, no momento em que nós conseguimos nos livrar dessa linguagem dualista, o problema mente-cérebro vai ser resolvido, porque a neurociência, então, vai nos mostrar que, de fato, mente não é diferente do cérebro. Só que, como ela não conseguiu mostrar ainda, nós temos que ter um pouquinho de paciência e esperar até isso chegar. Como vocês viram, desde o século XVIII nós estamos esperando, nós já estamos no século XXI. Então, agora eu passo para as objeções ao fisicalismo, algumas. Bom, uma das objeções clássicas da literatura mais recente é a objeção do Frank Jackson, que, em 1982, escreveu um paper que é muito debatido até hoje sobre o problema dos qualia, ou seja, o problema da natureza subjetiva da nossa experiência, das qualidades subjetivas da nossa experiência. Então, segundo o Jackson, ele fez um experimento mental, imaginando uma neurocientista que ele chamou de Mary. Então, a Mary cresceu trancada num quarto e ela chegou a dominar toda a neurociência possível, tudo que existe, toda a explicação sobre o funcionamento do cérebro. Mas tudo que ela tinha era sensações de cinza e preto. Então, um dia, a Mary sai do quarto e, pela primeira vez, ela tem a sensação de vermelho na vida. Isso é novo. Então, diz o Jackson, todo o conhecimento que ela adquiriu, que corresponde à totalidade das explicações em neurociência, não são suficientes para explicar a sensação de vermelho. Ou seja, a Mary jamais poderia, com base no conhecimento completo do cérebro, ela jamais poderia explicar o que é ter a sensação do vermelho. Portanto, segundo Jackson, o fisicalismo é falso. O mental não é idêntico ao físico. Bom, um outro problema, que eu chamo o problema da intencionalidade, é um paper que eu publiquei em 2012, mostrando algumas dificuldades do fisicalismo, é que se uma das teses aceitas na filosofia é que uma das propriedades da mente é que ela possui intencionalidade, ou seja, nossa mente é sempre dirigida para algo que não é ela mesma. Então, quando eu tenho um pensamento sobre, mesmo coisas que não existem, por exemplo, eu penso sobre um unicórnio, o unicórnio é o objeto da minha consciência e então a consciência se dirige a um objeto, ainda que seja um objeto puramente fantasioso, como o unicórnio, a mente se dirige a um objeto. Então, a relação da consciência com algo que não é ela mesma é uma das características da mente. E a questão é, como atribuir isso a algo físico? Como você pode atribuir intencionalidade a algo físico? Essa característica, que é uma das características fundamentais da consciência, você não pode atribuir ao cérebro, por exemplo. Ou alguns filósofos e neurocientistas tentam atribuir, mas, até onde eu vejo, sem sucesso.
Um outro problema, esse foi identificado pelo grande filósofo Karl Popper, é o problema de um apelo a um futuro indefinido. Diz o Popper, o materialismo promissório, ele chama esse tipo de estratégia argumentativa de materialismo promissório, é uma teoria peculiar. Consiste essencialmente em uma profecia histórica sobre os futuros resultados das pesquisas sobre o cérebro e o seu impacto. Essa profecia não tem fundamento. Então, isso significa que, se nós entendermos que esse tipo de estratégia vem sendo utilizado desde o século XVIII e que, em pleno 2016, quando nós perguntamos, então, vamos às evidências empíricas. Ah, não, nós ainda não temos, espere mais um pouquinho. Então, isso vem acontecendo sistematicamente há 300 anos e nós estamos cada vez mais longe de qualquer tipo de solução do problema por essa via. Então, esse é uma das fortes críticas ao fisicalismo. Bom, para finalizar, por que o problema está em aberto? Então, após eu apresentar os dois lados do problema, vem a minha interpretação pessoal, por que o problema mente-cérebro está longe de ser resolvido. Eu vou apresentar 4 possibilidades de analisar. Primeiro, existem inúmeras dificuldades conceituais na elaboração de teorias e no planejamento de experimentos para testar essas teorias. Então, por exemplo, quando nós tentamos hoje testar teorias fisicalistas, por exemplo, sobre o livre-arbítrio, que é uma coisa que está bastante na moda, dizer que o livre-arbítrio é uma ilusão causada pelo cérebro, ao invés de nós termos teorias consistentes, baseadas em dados experimentais, a linguagem dualista também é uma linguagem bastante metafórica. Então, isso é o problema dos dois lados. Uma outra coisa, ausência de argumentos ou evidências empíricas definitivas a favor do dualismo ou do fisicalismo. Então, vocês podem fazer uma rápida busca na literatura contemporânea, vocês vão ver que, em pleno 2016, tem livros sendo lançados defendendo o dualismo cartesiano numa perspectiva nova e livros sendo lançados defendendo o fisicalismo na perspectiva, seja da mecânica quântica, seja da mecânica clássica, seja da neurociência, ou seja, o problema é difícil. Uma outra possibilidade, é uma que eu tenho analisado mais recentemente, é que talvez o problema esteja relacionado aos limites do conhecimento humano. Enquanto as nossas condições de conhecimento permanecerem inalteradas, e parece que estão estáveis há bastante séculos, o problema fica de difícil solução. E eu termino, então, citando aqui um filósofo, Colin McGinn, que escreveu um paper muito interessante tentando explicar por que o problema mente-cérebro não pode ser solucionado. Segundo o McGinn, o problema não pode ser solucionado porque ele extrapola muito a nossa capacidade cognitiva. Nós, seres humanos, não temos capacidade para resolver certos problemas que nós mesmos criamos. Eu acho que é uma tese a ser discutida e analisada. Muito obrigado.